Paz do Senhor, igreja. Que tremendo está nesse lugar. E esse lugar agora não é a Monte Santo, mas é Peniel. Esse lugar é um lugar de encontro com Deus. Eu estou maravilhada. Eu louvo ao Senhor pela oportunidade de rever todos vocês. E eu quero que você abra a sua Bíblia Sagrada. Nós vamos meditar em Marcos capítulo 6. Marcos capítulo 6. É uma grande alegria rever esses amados, esses queridos irmãos, meu Deus. Pastores amadíssimos do meu coração, pastora Eide, pastora Nida, pastora Ana, pastor Roger, pastora Sara, pastora Márcia. Quantos vasos de Deus, não é? Tantos vasos, tantos pastores, pastora Miriam, quantos profetas do Senhor. E isso não é em vão, irmãos. Deus tem algo muito especial para nós essa noite. Não é em vão. Vamos meditar aqui. Verso de número 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos, e eles estão aqui essa noite, que iam e vinham. Sai de Bauru, entra em Bauru, e não tinham tempo para comer. Mas hoje tem um banquete aqui para os servos. E foram sóis num barco para um lugar deserto. E a multidão os viu partir, e muitos os conheceram, porque são pessoas respeitáveis. E correram para lá a pé, de todas as cidades. E ali chegaram primeiro do que eles, e aproximaram-se deles. E tem gente que vem aqui fazer tratamento labial, porque o filho nasceu com lábio leporino e coisas semelhantes a essa. E há uma referência tão grande nessa cidade sobre essa atuação. E Deus tem a sua mão sobre Bauru para abençoar de tal maneira. Mas as pessoas virão de todas as cidades, porque o povo aqui vai ter para dar de Deus. Há um referencial sendo levantado, ria séria. 34. E Jesus saindo viu uma grande multidão. E ele teve o que da multidão, igreja? Repete com autoridade. Ele teve o que? Porque eram como ovelhas que não têm pastor, não têm direção, não tem quem cuide, não tem quem oriente, não tem quem ame, não tem quem abrigue, não tem quem ensine. Estão andando, são ovelhas, mas eles não têm pastor. E Jesus percebeu a ausência de cuidado sobre um povo que é ovelha. Então ele começou a ensinar muitas coisas. E como o dia já fosse muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e disseram: o lugar é deserto e o dia já está muito adiantado. Despede eles para que eles vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Mas o mestre respondeu e disse: dá-lhes vós de comer. E eles disseram-lhe: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhes darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizesse assentar a todos em grupos sobre a erva verde. E assentaram-se repartindo de 100 em 100, de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos e o abençoou. E partiu os pães e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. Quantos comeram, igreja? Quantos ficaram fartos, igreja? A bênção aqui não é para qualquer um, é para todos. Não é para alguns, é para
Tem pão hoje para obreiro, para pastor, para novo convertido, para esposa, para esposo, para o filho, para criança, para adolescente. E todos serão fartos. Quem crê que existe banquete essa noite? E aí eles levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Eu vou virar a página, eu preciso ler de maneira extensiva. Eu não vou pedir perdão por isso, porque Jesus está mandando eu ler assim. Nós vamos virar a página e vamos para o verso de número 51, do mesmo capítulo 6. Diz assim: e subiu para o barco para estar com eles, e o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados. Verso 52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães. Antes o seu coração estava como? Como é que estava, igreja? Era obreiro, mas estava com coração. Era profeta, mas estava com coração. Era discípulo, mas estava com coração. Era obreiro, mas estava com coração. Era igreja, mas estava com coração. Isso pode acontecer? Olha, irmãos, eu olho para esse texto assombrada. É perturbador esse texto. E esse texto me sarou há alguns dias atrás. E o Senhor descortinou para mim essas verdades. E eu fiquei bastante assustada, porque Ele falou sobre a minha pessoa. E Ele me curou. E se Ele pode fazer comigo, pode fazer com qualquer um. E eu preciso pregar essa palavra para você. Jesus está num contexto em que João Batista acaba de ser ceifado de sobre a terra. Ele tinha separado de 2 em 2 discípulos. E os discípulos estão recebendo algo muito especial, como vocês vão receber aqui nessa festa de 25 anos da Monte Santo. Era muito especial, porque Jesus era um vaso, um profeta, um homem cheio de uma graça maravilhosa. E os discípulos estão só olhando e sendo colaboradores e sendo facilitadores daquele ministério. Mas Jesus, que conhece todas as coisas, Ele sabe quão grande é a necessidade. João Batista era o que preparava o caminho para Ele, quebrando o coração dos homens através da palavra. Mas João Batista está prestes a morrer. E como o céu nunca fica por baixo, Jesus nunca fica por baixo. A unção foi multiplicada. O adversário, usando a sobrinha de Herodes, fecha a boca de um profeta. Jesus, cheio da graça, equipa um monte de profeta. E essa noite vai ser desse jeito. Jesus vai equipar muita gente aqui nesse lugar. Porque o diabo não está brincando de ser diabo, nem de ser monstruoso. Ele tem fechado a boca de muitas pessoas. Jesus então chama seus discípulos, separa de 2 em 2 e delega sobre eles algo que eles não tinham recebido ainda. Se você ler 1 capítulo antes, 2 capítulos antes, você vai perceber o contexto. Jesus chama, e agora esses meninos que são só colaboradores passam a expulsar demônios e curar enfermos. Não só isso. Eles expulsam demônios, eles curam enfermos e eles ensinam uma sã doutrina. Tem pessoas essa noite que vai receber dons espirituais. Vai sair de um nível para o outro. Eu sinto uma unção tremenda nesse altar. Ai, que delícia, irmãos. É de um nível para o outro. Creia e abra o seu coração em nome de Jesus. Aí eles saem a todas as aldeias e começam a pregar, irmãos. E imagina, se tem uma coisa que mexe com a mente humana e fascina, essa palavra se chama resultado. Quem gosta de resultado aqui? Eu amo resultado, gente. Se você tem ausência dele, você entra em frustração. Exceto que você seja passivo e adoecido. Mas resultado é algo maravilhoso.
eles voltam para Jesus cheios de resultado. Porque Jesus os comissionou e os equipou, e tudo que Jesus dá funciona. Tudo que Jesus manda fazer funciona. Tem gente que não entende as coisas. Sabe, irmãos, Jesus faz umas coisas esquisitas. Eu nunca vou esquecer um dia que eu estou no monte. Eu estou grávida do Abner. Eu estou aproximadamente com uns 7 meses. Eu estou bem inchada. O Abner era uma criança imensa. Ele nasceu com 4 kg, 465 gramas. Então você imagina. Eu estava parecendo uma pata. Tive até deslocamento na área do quadril por causa do peso dele. Então eu estou grande, bem grande. E eu estou sentindo muitas dores. Eu fiz os exames. Só no ultrassom deu que a criança tinha 3 quilos na minha barriga. Eu assustei. Quando eu peguei aquele exame, eu falei, meu Deus, como pode? 3 quilos? Levei para a médica, ela disse para mim assim, a máquina não é fiel, é só uma máquina, a gente não pode ir por ela não. Fica sossegada. Eu não fiquei sossegada, fiz outro ultrassom. O peso aumentou. Eu não estava mais aguentando, aquela gravidez estava insustentável. Me deu dores nevrálgicas, deslocamento, infecções por baixa imunidade. Aquela gravidez estava exigindo tudo de mim. Eu tinha tido 3 filhos, o Abner é o último. Nunca tive problema com gravidez, então eu, dentro do meu coração, eu sentia que tinha uma coisa errada. E aí eu vou para um monte com meu marido, com um grupo de obreiros. E eu falei, Jesus, eu sinto que eu estou morrendo. Eu estou falando com essa médica a mesma coisa que nada. Toda vez que eu ia com uma reclamação para ela, nada. Ela não fazia nada, não me ajudava em nada, não me orientava em nada. E aquilo foi me desesperando. Eu chego no monte, no meio da oração, eu tenho uma audição espiritual e uma voz maravilhosa, que é a voz do nosso Jesus de Nazaré. Fala para mim, hoje vou te dar um grande livramento para você e para o seu filho. Olha que loucura, irmãos. Eu ouvi aquilo, eu estremeci todinha, pastora Nida, porque era muito poderosa a voz. Eu estremeci toda, eu perdi a noção de tempo e espaço. Eu senti como uma mão masculina. Meu marido tem uma mão que parece uma raquete. Ele é enorme. Parecia a mão dele nas minhas costas. Aquela mão me bateu nas costas, mas a violência foi tão grande que eu caí com a barriga no chão, irmãos. Eu só ouvia, eu não podia reagir àquilo, mas eu ouvia os obreiros, sabe aquele burburinho? Todo mundo desesperado, pega ela, segura ela, meu Deus, e agora? Eu ouvia. Mas eu ouvi meu marido dizendo, ninguém faça nada, Deus está trabalhando. Na hora que eu vi Cleonon falando isso, na hora o Senhor falou comigo, eu dei a visão para ele do que está acontecendo. Meu marido viu um anjo nas minhas costas. Quem me atirou no chão não foi a mão de um homem. Como é que Deus dá livramento para uma mulher grávida jogando no chão? Como é que você vai explicar isso para um homem natural? E eu não só caí com a barriga para frente, como eu rolei, irmãos. Quanto tempo eu não sei. Eu sei que eu rolei. Eu me lembro da história da igreja da Rua Azusa, que uma das perseguições dos jornalistas que iam ver o que estava acontecendo no avivamento é que as mulheres caíam no chão com aqueles vestidões e eles foram chamados roladores de Deus. Se você ler a história da Azusa, você vai encontrar isso. Então eles, para enxovalhar os crentes que estavam vendo aquele avivamento, escreveram nas primeiras páginas com letras garrafais os roladores de Deus e tiravam sarro e conseguiram fotografar algumas cenas. E na hora que eu estava rolando, Deus começou a falar comigo sobre aquilo. E o Senhor começou a falar, estou colocando seu filho no lugar, estou quebrando o laço de morte, estou fazendo uma obra. E eu não podia levantar porque o poder era grande demais, e a alegria era grande demais, e a unção era grande demais. Eu sabia que meu Deus estava operando. Aí eu me levantei cheia da graça, como se nada tivesse acontecido. Minhas pernas que não estavam dando direito se endireitou. Passou aqueles meses, eu fui para o hospital e Jesus falava comigo, vou te dar um livramento de morte, vou te dar um livramento de morte, vou livrar seu filho da morte. Eu sento na cadeira de rodas para subir ao centro cirúrgico, continuando a ouvir aquela voz, vou te dar um livramento. Irmãos, eu não vou contar tudo, eu só sei que naquela sala Jesus fez um milagre. Um milagre.
Quando os médicos conseguiram tirar o Abner, eles achavam, porque tinha feito um procedimento para quebrar a clavícula dele, eles achavam que ele ia nascer com a clavícula quebrada, mas até isso Jesus não permitiu. Eles esticaram e não entendiam por quê, porque até o barulho da quebradura do osso eles ouviram. Mas o Senhor estava naquela sala, como Ele me falou no monte. E Jesus pôs o Abner na posição correta. E o Abner nasceu por um milagre de Deus. E o Senhor me livrou e livrou a vida dele. E eu tenho certeza do que eu estou falando, pelas complicações que aconteceram na hora do parto. Então são coisas estranhas, sabe, mas tudo que Deus dá pode ser estranho, mas funciona se foi Ele que te deu. Os discípulos receberam autoridade, começaram a expulsar demônio, começaram a curar as pessoas e voltaram com um relatório maravilhoso para dar. E o capítulo 6 começa com eles dando esse relatório. Jesus, nós fizemos isso, nós fizemos aquilo outro. Eles estão entusiasmados, irmãos. Jesus olha para eles e Jesus sabe quando você parar, quando você deve parar. E Jesus sabe quando você deve continuar. E Jesus sabe o quanto você precisa de descanso. E Jesus sabe o que Ele precisa fazer. E apesar de toda a empolgação dos garotos que vem com o resultado, Ele fala, gente, vamos parar. Vai dormir um pouco. Vai descansar. Vai procurar um lugar deserto. Aquieta a sua alma. Para de falar um pouquinho. As coisas estão boas, mas aquieta. E sabe, irmãos, quando Jesus manda descansar, Ele sabe por que está falando. Eu lembro que um dia eu fiquei muito amargurada, porque eu estava cheia de atividade. E eu fiquei aborrecida por causa da minha amargura, porque eu achei que eu estava responsável demais por coisas que estavam me cansando. E eu nunca vou esquecer quando eu dobrei o joelho para reclamar com o Senhor e dizer que as pessoas estavam sendo injustas e de deixar eu fazer sozinha. Aí o Senhor falou para mim assim, metade do que você está fazendo, eu nunca te pedi para fazer. Olha, irmãos, e tudo que eu estava fazendo era legítimo, era bom, era ajudar pessoas, era cuidar da igreja, era organizar evento, era fazer toda a assistência que uma igreja precisa. E Ele falou para mim, metade do que você faz eu nunca te pedi. E Ele começou a me revelar quantas vezes eu agi só pela minha boa vontade. E tudo que a gente faz no braço da carne cansa. Esses discípulos estão cansados. Cansaço é um perigo, irmãos. Cansaço vai fazer você olhar para aquilo que é bênção e dizer que é maldição. Cansaço vai fazer você interpretar errado as pessoas. Cansaço faz você ouvir sem escutar. E eu nunca vou me esquecer quando Jesus falou para mim assim: você tem que aprender a ouvir e você tem que aprender a escutar. O cansaço faz você ficar agitado e nervoso, mal-humorado, desgostoso, insatisfeito. Porque o cansaço aponta para você uma cama, um edredom cheirando a Downy. O cansaço aponta para você que você não precisa dobrar o seu joelho mais um pouco, não. Você precisa de um bom pedaço de pizza. O cansaço vai dizer que não é uma consagração genuína que você precisa, mas uma viagem para Cancún. Eu tenho visto gente voltar de lá pior do que foi. Eu não me conformo. Falo, como que a pessoa... Aí a gente está assistindo as fotos, curtindo, achando o máximo a viagem, e a pessoa chega tão exausta quanto foi. Porque não era uma viagem que ela precisava. Era uma dose nova de unção que ela precisava. Você recebe essa palavra? Olha isso. Eles estão esgotados e Jesus sabe. Aí Jesus fala, para. Mas eu acredito que eles até sobem no barco. Jesus sobe com eles, mas a euforia não deixa eles pararem. Eu imagino, pelo que acontece depois, que eles continuam tagarelando. Mas Jesus está no barco com eles. Irmão, Jesus tinha depositado sobre eles uma unção diferente.
O povo da cidade olha e Jesus já é tremendo. Só Jesus era o suficiente. Mas agora a cidade sabe que aqueles que estão andando com Jesus estão fazendo as mesmas obras de Jesus. Então a cidade vai olhar e vai ver agora não um homem que pode fazer milagre. Eles vão ver mais 12 possibilidades de receberem milagres. Naquele barco, pastor Roberto, tem 13 vasos cheios, entupidos da glória de Deus, lotado de Deus. Quem é que não gosta de estar perto de vaso aqui, gente? É uma delícia. Não é delicioso receber revelação? Não é delicioso receber imposição de mão de quem tem compromisso com Deus? Não é delicioso você receber por transferência os códigos que Deus planta na vida de alguém consagrado? É delicioso, irmãos. A cidade está maravilhada. Imagina um barco com 13 instrumentos cheios da glória de Deus. O povo fica doido. Sabe, irmãos, eu me lembro no começo da nossa caminhada, o meu pastor gostava muito de vaso assim que entregava revelação. E a gente ficou meio adoecido com essa história, porque a gente queria ouvir toda hora a revelação. Aí tinha um dia da revelação, que era na minha igreja, era só um dia, na segunda-feira. Lotava. Mas através daquela estratégia, muitos traficantes, muitos criminosos, muitos bandidos, muitos feiticeiros, incluindo eu, se converteu naquele culto, porque Deus falava. E aí quando eu descobri que Deus falava, irmãos, eu sentava nas primeiras cadeiras que eu queria que Deus falasse comigo todo dia. E era delicioso, era maravilhoso ver Deus agir. Então o povo olha, irmãos, e está doido para receber alguma coisa de Deus. Eles olham um barco e ficam observando onde vai parar. Pela terra eles fazem a travessia. Eles vão de barco e o povo vai a pé. Eles estão no barco e o povo está caminhando para ver onde vai dar o barco, porque quando eles chegarem lá, eles já querem estar preparados para receber mais de Deus. Eu sei que tem alguém aqui que era para estar em outro lugar, e o Espírito Santo falou para mim que você desmarcou o que você ia fazer para estar nesse ambiente, e Jesus vai te honrar poderosamente. O Senhor está contemplando esse sacrifício, o Senhor está contemplando isso. Te chamaram ainda hoje à tarde para resolver agora à noite, mas você disse: não, à noite eu já fiz um compromisso. E dentro do seu coração você falou: meu compromisso hoje é com Jesus de Nazaré. Amanhã é terça, amanhã eu resolvo, mas hoje é com Jesus de Nazaré. E Jesus gostou. Jesus gostou desse negócio. Aí eles estão vindo. Quando ele chega com o barco, gente, está lá uma multidão a perder de vista. O que Jesus tinha mandado eles fazer dentro do barco? Descansar. Quando Jesus te manda parar, irmãos, não é perda de tempo. Por que eu preciso descansar? Descanso significa recompor as energias perdidas, colocar as forças no lugar para recomeçar a próxima atividade. Eu estou pregando para alguém hoje que a unção vai te fazer descansar. Moisés, cheio do Espírito Santo, fala: Senhor, a tua presença me faz descansar. E o Senhor sabe que você precisa de descanso, irmãos, porque o que te espera é grande demais, é tremendo demais, e é responsabilidade demais. Aprenda a descansar. Aprenda a colocar as coisas no lugar, porque Deus não quer que você dê bagaço na obra, resto na obra, mixaria na obra. Ele te quer inteiro. E eu estou pregando para alguém que vai ser curado, porque Jesus te quer inteiro. Quem recebe essa palavra? Chega de dar resto, chega de dar mixaria. É por isso que ele está falando: se cuida, descansa, porque eu quero te usar. A multidão está tudo lá, doida. Ai, que delícia. Jesus vai falar, ele está descendo do barco, ele está descendo. Não, deixa eu ficar aqui na frente. Quando ele passar, eu vou tocar, eu vou perguntar, eu vou ficar perto.
mas os discípulos estão cansados. Então eles olham, olha a visão de Jesus. E ele, olhando a multidão, teve compaixão, porque eles não tinham pastor. Eram como ovelhas que não têm pastor. Jesus olha, o coração dele se enche de um sentimento, de uma substância espiritual. O coração dele se quebranta. Ele olha para as pessoas e vê uma chance de mudar a vida daquelas pessoas, uma chance de transformar aquelas pessoas, uma chance de alimentar aquelas pessoas. E ele abre a sua boca e começa a ensinar. Ele não faz cura, ele não faz libertação, ele começa a ensinar, porque é ensinamento que transforma a nossa mente, irmãos. É a palavra que transforma a nossa vida. Um conselho pode mudar toda a tua história. Uma orientação pode mudar todo o rumo da tua história. Jesus começa a ensinar. Ele está lá ensinando com compaixão. Ele não está ensinando para mostrar que ele é o Raboni da Galileia. Ele não está pregando para mostrar que ele é vaso. Ele está ensinando porque ele está cheio de compaixão. E essa é a mola propulsora do vaso do Senhor. Se não for por compaixão, é melhor nem fazer. É melhor nem fazer. Ele começa a pregar, porque ele não vê problema. Porque os problemas das pessoas não é problema para ele. Porque aquele bando de gente não representa cansaço para ele. Porque aquelas pessoas precisam dele. E ele, com toda a paciência, ensina. Ele não se sente desgastado. Ele não se sente usado. Ele quer fazer aquilo. E quando chega no final do dia, eu acho tremenda a postura dos discípulos, gente. Aí eu olho para eles, eles chegam para Jesus, eles olham para as pessoas de outro jeito. Eles não olham com compaixão. Aquele povo representa mais trabalho. Ai, meu Deus, mais dor de cabeça. Ai, meu Deus, mais um casamento que está saindo do eixo. Ai, meu Deus, é mais um menino que caiu nas drogas. Ai, é um que já está tendo crise de abstinência. Ai, meu Deus, aquele outro, já está contendendo de novo. Ai, gente problemática. E aí eles vão se saturando daquela multidão e vai olhando, e eles querem desodorizar a ausência de sua compaixão com uma desculpa esfarrapada. Aí eles chegam para Jesus e falam assim: ô mestre, manda eles embora. Ô mestre, fala para eles ir para casa. Os bichinhos não tem nem um McDonald's para dar uma comidinha. Não trouxeram um lanche. Ô mestre, judiação. Ai, o senhor não se preocupa? A gente está vendo aqui o senhor pregar quase que assim. O senhor não está percebendo que o senhor está cansando esse povo? Ô Jesus, se toca. Eles estão com a pseudo-compaixão. Parece que eles são preocupados. Parece que eles amam. Parece que eles gostam. Parece que eles estão interessados. Parece que eles estão envolvidos. Mas na realidade eles querem fazer aquilo por amor de si mesmo. E Jesus ninguém engana. Não adianta colocar uma máscara no ministério. Não adianta fazer teatro no ministério. Não adianta camuflar no ministério. Ou você é chamado ou você é chamado. Ou você tem compaixão ou você tem compaixão. E eu quero profetizar que o Senhor vai tirar a máscara de quem fica camuflado só por causa de privilégio, só por causa de posição, só por causa do respeito das pessoas. Deus não te chamou para receber reputação de homens. Deus te chamou para manifestar a glória do nome dEle.
nesses tempos na nossa nação, Deus vai desmascarar pessoas que têm trabalhado em benefício próprio na construção de um império e não de um reino. O Senhor vai desmascarar falsos obreiros, falsos mestres, falsos profetas que estão apenas querendo lã de ovelha. Jesus vai tirar a máscara nessa nação. Orelabachúria. Aí Jesus olha, ai, você está com pena? Ai, que bonitinho. Ah, mas esses são os discípulos que eu pedi a Deus. Ai, que orgulho de vocês. Vocês estão com dó? Ai, que lindo. Então essa é a chance de vocês darem comida para esse povo. Ai, irmãos, o Senhor usa recurso da ironia para trazer um choque de realidade para a gente que gosta de privilégio, mas não gosta de responsabilidade. Gosta de privilégio, mas não gosta de colocar a mão no arado com compaixão. Dá você de comer. Parece que você está com compaixão, mas o que eles tinham pode ser até que fosse dó, irmãos. Dó e compaixão parecem iguais, mas são distintas na sua natureza. A dor é um sentimento ruim que frequenta a tua alma por causa de uma situação desagradável que o seu olho presencia. Mas aquele sentimento é tão desconfortável que você quer fugir da cena para preservar você e não a vítima do sofrimento então que está diante do teu olho. É você que você quer proteger. Quantas pessoas falam: ai, eu não vou mais no abrigo não, porque eu não aguento ver aquelas crianças. Ai, eu não vou mais no orfanato não, acho que Deus não tem isso comigo, porque eu não aguento ver aqueles velhinhos. Ela quer fugir por causa da dor do seu coração. Dó é algo que me afeta, mas dó não me movimenta. Jesus não está chamando ninguém aqui para ter dó. O que Jesus vai colocar no nosso coração é compaixão. Quem recebe essa palavra? Há uma unção de compaixão hoje liberada para a igreja de Cristo. Nesses 25 anos da Monte Santo, o Senhor vai marcar você de compaixão. A compaixão é diferente da dó. Na dó eu quero fugir, eu quero sumir, eu quero desaparecer, eu quero relaxar daquela cena que me traz tensão. A compaixão é diferente, irmãos. Na compaixão eu fico, na compaixão eu me envolvo, na compaixão eu tenho uma atitude, na compaixão eu faço alguma coisa, na compaixão eu não me isento da responsabilidade, na compaixão eu não abro uma rota de fuga, na compaixão eu encaro de frente. O Senhor está te ungindo essa noite. Eu vejo o Senhor trabalhando, andar aqui a súbia. Ele vai te dar um novo coração. Note, os discípulos, eles estavam pregando, expulsando demônio, curando enfermo, ensinando, mas estavam fazendo a coisa certa. Pregar é certo. Pregar é certo, gente. Curar enfermo é certo. Andar com Jesus é certo. Fazer a obra é certo. Eles estavam fazendo a coisa certa com o coração errado. Eu vou repetir. Eles estavam fazendo a coisa certa com o coração errado. Diferente de Gideão, que estava fazendo a coisa no lugar errado com o coração certo, malhando trigo no lagar. Estava fazendo a coisa no lugar errado com o coração certo. Os discípulos não. Sabe, irmãos, isso me aponta que não adianta ter dons se não tiver transformação. Não adianta ter cargo se não tiver transformação. Não adianta patente se não tiver transformação. Não adianta nós estarmos na frente de um rebanho se não tiver transformação. Porque Jesus vai cobrar alto o preço do meu coração endurecido. Note, o texto vai dizer que eles tinham um coração endurecido, incrédulo. De onde eu vou tirar pão? Mas não foi Deus que mandou você estar no meio da multidão. O Deus que te mandou fazer a obra é o mesmo Deus que vai suprir abundantemente essa obra.
Recebe essa palavra da parte de Deus. A obra de Deus, feita da maneira de Deus, não ficará sem o suprimento de Deus. Agora, para você que não quer se envolver com as coisas de Deus, porque acha que o custo é alto demais, não posso fazer tanto porque eu não tenho grana. Não me formei ainda. Eu estou em plena ascensão profissional. Não, eu não posso. 3 pontinhos. Jesus olha para eles, um dos motivos pelos quais eles têm coração endurecido é que eles acreditam, de uma forma errada, de que Jesus não podia sustentar as pessoas que ele chamou. E isso é uma mentira. Eu estou pregando e eu sei que alguém vai ser livre na mente essa noite. O Senhor vai tirar essa incredulidade da tua cabeça, que vai faltar o dinheiro, que vai faltar a provisão, que vai faltar a saúde, que vai te faltar alguma coisa. O Deus que vai te chamar essa noite é o Deus que vai te calçar, é o Deus que vai te suprir, é o Deus que vai te surpreender, é o Deus que vai abrir grande porta. Eu estou cheia da graça para dizer para você: não vai faltar o pão. Não vai faltar o pão. Mas e se eu não conseguir pregar? Não vai faltar o pão. Mas se eu não conseguir alcançar as almas? Não vai faltar o pão. Mas se eu não conseguir doutrinar? Não vai faltar o pão. O Senhor está dizendo: não tenha o coração endurecido. Creia no milagre essa noite. Oh, aleluia. Tem milagre para mim e para você. Jesus falou assim: dá vocês de comer. Imagina o choque. Olha o confronto, é uma colisão, um enfrentamento, uma ação frontal contra a desculpa esfarrapada de querer se livrar de pessoas. Cansaço espiritual, é sério. Porque na hora que a ovelha manda o WhatsApp, você já olha e fala: ah, não. Ó, ai, de novo. Ai, mas eu já falei. Aí você fala assim: não, eu vou ter que profetizar que a obra que Deus tem nessa vida é em Cuba. Cansaço. E não é só no ministério, não. Cansaço rouba qualquer relacionamento, porque você não ouve e você não quer ouvir. Sabe, irmãos, e a pessoa fala, e quando você está cansado, você vê só a boca mexer. E as necessidades vão escorrendo. E daqui a pouco seu filho vai saber que não pode contar com você, porque você só está vendo a boca dele mexer. Daqui a pouco o seu cônjuge não vai poder te falar quão carente ele está da sua opinião e da sua presença e do seu sentimento, porque você só vê a boca dele mexer. Ah, tá, quanto que é? Tá bom. Quanto você... Tá ótimo, tá aqui, tá na mão, só para se livrar. E Jesus está pegando alguém aqui. Você não vai se livrar daquilo que eu te dei. Você não... Mas eu quero fugir. Não vai fugir. Mas eu quero sumir. Não vai sumir. Tem óleo fresco descendo na nossa vida essa noite. Tem cura para o teu coração. Jesus sabe que você está cansado. Jesus sabe que você não aguenta mais. Jesus sabe que você não tolera, que a sua paciência já escorreu, que você já está... Nem por aqui ainda tem mais esse espacinho. Você já está por aqui. Jesus está falando: tem óleo fresco para a tua vida essa noite. Ai, Jesus, manda eles embora para casa. Mando nada. Vai ficar. Traz o pão. Vamos orar, que vocês vão aprender que oração multiplica pão. Vocês vão aprender a andar pela fé. Vocês vão parar de confiar no braço de vocês. É vaso, mas ainda está confiando na conta bancária. É vaso, mas ainda está confiando no empréstimo. É vaso, mas ainda confia em agiota. É vaso, mas ainda confia na profissão.
É vaso, mas ainda confia na empresa. Hoje o Senhor está dizendo: vou dar o dom da fé. Vai aprender a multiplicar pão. 3 passos como multiplicar o pão. Lição da tarde. Eu imagino a cara de Pedro, que o sanguíneo não disfarça. É horrível. Parte do meu temperamento é sanguíneo e eu detesto. Meu sonho de consumo é fleumática. Eles são tão chiques, né, gente? Ninguém pega um fleumático. Ele não esboça. Você não sabe se ele está com raiva, se ele está gostando da mensagem, se ele vai com a sua cara. Ele não esboça, ele é chique. Eu acho o máximo. Eu sou meia como Pedro, tá tudo aqui, ó. O Abner fala para mim: mãe, você tem que melhorar isso, porque tua cara a tua cara te denuncia. Eu imagino Pedro: não vou poder ir embora, eu vou ter que ser... Lá vem ele com um pão. Quando a gente está com raiva, a gente inventa palavra que nem tem no português. Lá em casa é assim: ai mãe, eu vou ali. Não, primeiro vai me ajudar a arrumar a casa. Faz o seguinte: pega o pano de prato para mim. Ai, dá, filho, para mim. Tó. Existe essa palavra, gente? Eu imagino Pedro, 5.000 homens. Tó. Tá com fome? Come. Tá com fome? Eu imagino Pedro, gente, com aquela cara, e Jesus só olhando. E sabe, irmãos, uma das melhores maneiras de ensinar uma criança é contrariando a sua vontade, para que ela faça o que é certo com o coração certo. E eu estou pregando para a gente que Deus está quebrando, está moendo, e você não está entendendo nada, porque não está acontecendo nada que você quer que aconteça. E é o teu pai quebrando o teu ego, dizendo: é do meu jeito, não é do seu. É da minha maneira, não é do seu. Você não está gostando, mas eu dou, porque eu te chamei para fazer minha obra. Está sendo pesado, mas eu estou contigo. Está complicado, mas eu estou te orientando. Está difícil, mas eu estou na frente. Vai servindo e dando glória. Ai, mas eu tenho que fazer a visita arrastado. Olha como está a minha vida. Oh, mas como é que eu vou pregar? Olha como está a minha vida. Ai, mas como eu vou fazer o discipulado? Olha como está a minha vida. Como é que eu vou abrir minha casa para uma célula? Olha como está a minha vida. Quem foi que te falou que Jesus te chamou para pregar a tua vida? Quem foi que te falou isso? Que Ele chamou você para pregar a tua vida. Graças a Deus Ele não nos chamou para pregar a nossa vida. Paulo disse assim: eu não prego a mim mesmo. Nós estamos chamados para falar dele, testificar dele, levar as pessoas a ele. E não tem a ver comigo. Eu posso estar o pó, eu posso estar moída, eu posso ter perseguição na minha vida, eu posso não ter saúde, eu posso estar com febre. Jesus me chamou para falar sobre ele, e ele resolve todas as coisas. Levante a sua mão e recebe essa palavra com autoridade. Eu quero declarar que toda fraqueza vai cair em zona de neutralidade. Há um novo tempo para Monte Santo. Há um novo tempo para Manancial de Sião. Há um novo tempo para a Vínia. Há um novo tempo para as igrejas de Bauru. Há um novo tempo para a Daguiaçúria. Ela baixou e decalabachai. É Madui, é a Sora Camandúbia. Há um novo tempo para o teu ministério essa noite. Eu não quero servir, mas Jesus mandou. Eu posso ir arrebentado, cansado, mas Ele mandou, eu vou. Eu acho legal o final da história. Sobra quantos cestos? 12. Podia sobrar 3. É uma ironia santa. A ironia é uma forma de fazer. Uma pessoa inteligente sempre usa o recurso da ironia para fazer quem é mais lento no pensamento ficar rápido, ficar esperto. 12 cestos, não queria servir, queria que o povo fosse embora. Agora, além de servir, ainda tem que carregar cesto. Que lindo. Eu acho Jesus o máximo. É tão pedagógico. É tão pedagógico, é tão terapêutico. E eles não estão só com os 12 cestos. Leia o texto na tua casa. Aí Jesus olha para os queridinhos que queriam sumir. Eu louvo a Deus, porque apesar da nossa pirraça, gente, Ele nos chamou para ser obreiro. Apesar do nosso mau humor,
Ele olha para a nossa cara e fala: vai ser vaso, vai ser pregadora, vai ser pastor. Ai, que lindo. O Ananias recebe uma orientação: vai na rua direita e ora pelo Paulo. Senhor, você não tem noção. Não, Jesus, senta aí que eu vou te contar. Eu tenho que te ensinar a ser Messias. O Senhor está fora da direção. Esse homem é uma treva. Esse homem mata. Tem problema não, filho. Ele é para mim um vaso escolhido. E a vingança de Deus? E vai padecer muito pelo meu nome. Eu quase vejo Jesus fazendo macomunado com Ananias. Vai lá. A maior vingança, irmãos, é você virar um vaso na mão do Senhor. Que você não vai mais poder revidar. Vai ter que perdoar 70 vezes 7. Vai ter que ser moído. Vai ter que amar quem te odeia. Olha que maravilha, gente. Não tem vingança melhor. E não tem santidade maior. O Senhor vai trabalhar. E Ele vai além do que você está vendo a teu respeito. Quando eu olho para o meu temperamento, eu falo: não é possível que Deus me use. E eu louvo a Deus que não tem nada a ver com o que eu penso a meu respeito, mas com o que Ele acha a meu respeito. Porque a gente vê aqui, a gente numa explosão, descendo do salto, virando a baiana, e ele vê a gente logo ali, arrependido, transformado, liberto, santo, crente, vaso, profeta, instrumento de Deus. Porque tudo passa. E eu quero profetizar: esse mau gênio também vai ser trabalhado, porque o Senhor tem libertação essa noite. Esse mau gênio que você apronta e depois você mesmo trava. Não é nem a pastora Paula, não é nem o pastor Júnior, não é a pastora Nida, não é a pastora Sara, não é você mesmo que trava, porque você sabe que você apronta. Mas Jesus fala: pega 12 cestos e vai. Aí o texto vai dizer que Ele obriga eles subirem no barco. Obriga é a palavra usada no texto. Ou seja, algo que é feito de maneira contraditória. Eles são contrariados. Sobe no barco. Sobe no barco. Eu vou contar até 3. Sobe no barco. Não. Sobe no barco. Quem tem autoridade não fala muito, fala pouco. Eles sobem. Aí Jesus começa uma lição, gente. Começa o mar a ficar revolto. Olha o texto. Aí Jesus fala assim: sobe no barco que eu despeço a multidão. Jesus fica com o povo e eles sobem. Jesus não sobe com eles. Barco sem Jesus já é um desespero. Barco sem Jesus não tem graça nenhuma. Barco sem Jesus indica problema. Barco sem Jesus dá pavor. Sabe, irmãos, barco sem Jesus é uma lição terrível. Barco sem Jesus é um movimento pedagógico para quebrar o eu humano. Jesus fica na praia e eles sobem no barco. Jesus despede a multidão e continua na praia. Aí Jesus vai orar. Aí o mar se levanta. Jesus está lá e está olhando. O que Jesus está fazendo com eles? Um desamparo proposital, cirúrgico. Jesus manda aí e fica. Que desespero, gente. A tempestade levanta, eles começam a remar, eles estão exaustos, eles não têm Jesus, eles não sabem o que fazer, mas Jesus desampara de maneira assistida. E isso é paradoxal. Como que pode ter um desamparo assistido? Pois Jesus fez isso. Ele desamparou de maneira assistida. Ele está te olhando. Tem gente aqui que está falando: faz tempo que eu não sinto a presença, faz tempo que eu não tenho uma direção clara, faz tempo que eu não sei o que é para ser feito. E Jesus te colocou nesse deserto, mas Ele está dizendo que Ele está observando. E Ele vai aparecer no meio da tempestade. Quem recebe essa palavra? Sabe por que a gente desampara de maneira assistida um filho? Para que esse filho aprenda a ter um novo caráter.
Quando a gente desampara um filho propositalmente, é para que ele aprenda a ter responsabilidade, para que ele aprenda a ter um bom caráter, para que ele aprenda a se virar sozinho, para que ele possa desenvolver recursos interiores para resolver grandes, médios e pequenos problemas. Quando eu desamparo meu filho de maneira proposital, eu quero que ele cresça como homem, um desbravador, que ele não tenha medo de nada, que ele aceite desafios e que principalmente ele acredite nele, desenvolva autoconfiança. Jesus está desamparando eles e olhando para que eles desenvolvam algo chamado empatia. O que é empatia? Capacidade de se colocar no lugar do outro. Fica no barco sem mim, passa a tempestade sem mim, vai ter que remar sem a minha presença. Não é que deixou de ser meu, mas vai ficar momentaneamente no silêncio para aprender a valorizar quando a presença se manifestar de maneira dinâmica, para aprender a valorizar quando a voz se manifestar. Vai tomar mais cuidado. Sabe por quê, irmãos? Aquela multidão que eles queriam se livrar era gente que não tinha pastor. Agora Jesus deixa os seus próprios discípulos sem pastor, para que eles saibam o que é não ter Jesus por perto. Tome muito cuidado, você que foi chamado para ser obreiro. Tome muito cuidado. Eu disse para a pastora Paula que a palavra que eu tinha hoje é para a gente que está na obra. Tome muito cuidado, porque Deus pode te colocar num deserto para você aprender a valorizar algumas coisas que você não está valorizando. A Bíblia vai dizer que eles estão desesperados na quarta vigília. Não é na primeira, não é na segunda, não é na terceira, na quarta, quase amanhecendo, Jesus aparece, porque o desamparo dele é assistido. Ele não desampara para matar, ele desampara para educar. Ele só educa quem é filho. Quem é bastardo não está nem aí. Filho. Na quarta vigília vem ele andando tranquilamente sobre o mar. O povo lá de São Paulo fala de boa, de boa, de boa, andando. E a Bíblia, o texto vai dizer que ele faz com que vai passar adiante. Ou seja, ele não dá nem bola, só para ver qual é a deles. E um baita de um monte de homem barbado começa a gritar, crise histérica. É um fantasma. Aí ele tem que se identificar. Não, gente, sou eu. Aí ele sobe e a tempestade passa. Irmãos, quando eles saem daquela beira de mar que atravessa para o outro lado, eles saem de um jeito, eles chegam de outro. Há uma mudança de ciclo acontecendo aqui essa noite. Você entrou nessa porta de um jeito, você vai sair completamente diferente do que você entrou. Quem recebe essa palavra? Sai de um jeito e volta de outro, porque está fazendo a coisa certa com o coração errado. Mas nada como uma boa tempestade para pôr o nosso coração certinho. Quando eles chegam na praia, eles têm empatia. Note o texto seguinte: eles vão entrar na cidade, você não vê eles falando um pio. E pega enfermo, e pega doente, pega maca. Se fosse hoje, pega cadeira de roda. E vai, e ora. Você não vê eles falando um pio. Porque agora foi ressignificado as questões. Agora eles sabem o que é não ter Jesus por perto. E aquele povo da cidade não tem essa chance. O coração deles recebe o toque do Senhor. Porque eles estavam... Aí vai dizer assim, veja que o texto está linkado. A multiplicação está linkada com a tempestade que Jesus apazigua. Um versículo linka e fala assim: e eles ficaram maravilhados, porque não compreenderam a multiplicação. Ou seja, aquilo que estava acontecendo era pedagógico, era um sofrimento que estava gerando caráter. E eu estou pregando para a gente que está sofrendo, mas Jesus está te ensinando. Você está sofrendo, mas Jesus está te moldando. Você está sofrendo, mas Jesus não te rejeitou. Você está sofrendo, mas você é escolhido. Você está sofrendo, mas você foi marcado por Deus. Você está sofrendo, mas daqui a pouco você vai entender tudinho, 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 tudinho. Profetiza para o seu irmão, fala: irmão, você vai entender tudinho, irmão. Você vai entender tudinho, tudinho. Você recebe essa palavra? Não adianta fazer o que é certo com o coração errado. Eu estou pregando para aqui. Tem um prumo aqui nessa noite. O prumo ajusta, tira a barriga da parede. Ele ajusta, ele tira as imperfeições. Há um homem de prumo na mão aqui nessa noite.
O prumo do Alabachúria. O puro Aderrevacéria. Guerreiro, o prumo está na mão do varão. Delevachéria. Jesus não falou: eu vou montar outra equipe, raça ruim, vou mandar tudo embora, está demitido, como Roberto Justus. Vem cá, seus 12, raça ruim, está demitido. Não, Jesus não rejeita quem Ele escolhe. Ele fala no João 15: todos aqueles que o Senhor me deu, eu não perdi nenhum, exceto que já era para perdição. Tem gente aqui que vai receber uma unção que vai validar isso que eu estou falando. Você não é rejeitado, não é bastardo, não é corpo descartável, você é chamado. Mas essa unção vai te curar. E quando você olhar agora para a sua célula, olhar para a sua igreja, olhar para aquela pessoa que Jesus já está falando, olha, andariaçou, eita. Faz dia que o Espírito Santo está te falando. Liga para aquela pessoa. Liga, fala isso, fala aquilo. Sabe o que você está fazendo? Fingindo que não é com você. Mas você vai sair daqui cheio do Espírito Santo. Não é você que vai ligar, é o Espírito Santo que vai ligar através de você. Sabe aquela visita que Jesus já faz mais de 3 meses que está falando? Você dorme, você vê. Você está lavando louça, você vê. Você está no supermercado, você vê. Chega em casa, as distrações te absorvem e você não tem feito. Mas Jesus está falando: você prefere fazer a visita ou prefere uma boa tempestade? Nada como uma boa tempestade. Irmãos, eu fui parar no hospital uma vez, mas eu prometi por todos os fios de cabelo da minha cabeça que onde Ele me mandasse eu ia. É para pregar, eu prego. É para cuidar, eu cuido. É para visitar, Jesus, olha, eu vou ser uma fofa. Pensa um doce de coco com abóbora, vai ser eu. Se o Senhor me tirar dessa enrascada. Fiquei 8 dias dentro do hospital. Mas eu entrava toda hora no banheiro e dobrava o joelho. Jesus, me tira daqui, me tira daqui, me tira. Nada como uma boa tempestade para você fazer a obra com a maior gratidão. Ele me tirou. Quando eu fui passar roleta no Hospital São Mateus, eu nunca vou esquecer. Satanás falou comigo de uma tal maneira que eu achei que todo mundo tinha ouvido. Eu chego, olhei assim, falei: meu Deus, todo mundo ouviu isso. Quando eu fui passar da roleta com alta, aquela voz disse assim: eu te quero aqui dentro. Você vai voltar, viu? Olha. Eu falei: tá repreendido. Quase que eu fiz assim para ele. Aqui, ó. Eu vou obedecer, filho. Nunca mais voltei, graças a Deus. Já tem 18 anos isso. Quer que eu prego? Eu prego, Jesus. Quer que eu cuide? Eu cuido. Não tem problema não. Mas eu era ruim, feito carne de cobra. Mas nada como uma boa tempestade para a gente ficar um doce de coco, gente. E Jesus quer a cura nesse lugar. Eu vou fazer algo que Deus mandou fazer, pastora Paula. Nós vamos orar. Nós vamos orar primeiro pelo pastor Júnior e pela pastora Paula. Pode vir aqui à frente, pastores. E eu vou fazer aquilo que Deus fala. Tem presente aqui para a congregação dos justos. Nós vamos orar por eles, que são os colunas desse ministério que está aniversariando. E nós vamos orar pela vida deles agora. Depois, eu quero orar por todos os pastores. Pastores, pastoras e missionárias. Há um óleo fresco aqui que vai tirar cansaço, diga amém. Vai tirar enfermidade, diga amém. Vai tirar angústia. Vai tirar sofrimento. Vai tirar a vontade de parar. Vai tirar a insônia. Esse óleo vai descer e vai tirar. Pode subir aqui, pastores, nós vamos orar. Fiquem em pé em nome de Jesus.